Então, voltando, a gente fechou nas leis de Ohm, que é a novidade desse capítulo. Então, a gente vai relacionar novamente intensidade, tensão e resistência, para a gente saber se aquele material conduz bem a eletricidade ou não. Só não esqueçam sempre das unidades. A segunda lei vai trabalhar com a questão do material. Então, você vai ter a área do material, o comprimento, a resistividade dele e a unidade vai ser o quê? Resistência, Ohm. Como eu falei, resistividade é um parâmetro específico, é Ohm por metro, vezes metro. Comprimento, metro. Área de secção, que é essa área aqui, que é a parte redondinha, metro ao quadrado. Agora vamos falar um pouquinho dos exercícios da apostila do capítulo 8. A questão 1 vai recapitular o que a gente viu semana passada, que é a quantidade de carga elétrica. Eu dividi em 2 passos, porque no tempo, na física, a gente costuma trabalhar com segundos. E aqui, na questão, ele te dá em horas. Então, a questão foi dividida em 2 passos. Então, falando um pouquinho da questão 1. Para uma tela de celular touchscreen funcionar, ela precisa de cerca de 0,032 amperes. Amperes é o quê? Normalmente, o Izinho. Que a gente viu no slide anterior que, quando tiver ampere, é específico do Izinho. Considerando que um celular fique ligado por aproximadamente 5 horas. Horas é referente a tempo. Qual seria a quantidade de carga que circulou pela tela? Use 1 hora para 3.600 segundos. Ou seja, como a gente trabalha com segundo, a gente vai ter que passar essas 5 horas para segundos. O que ele te dá? Que 1 hora equivale a 3.600 segundos. 5 horas é o quê? Quanto de tempo em segundos? Eu chamei de tempo ΔT, mas vocês podem chamar só T também, tanto faz. Então, vai ser 5 vezes 360 vezes ΔT. ΔT, tempo, 5 vezes 3.600, 18.000 segundos. Eu tenho segundo, agora o tempo, e eu tenho a corrente. Qual é a fórmula da quantidade de carga elétrica? ΔQ, ou seja, a quantidade de carga elétrica é igual a intensidade vezes o tempo. Eu já tenho a intensidade ali em cima, ó. E o tempo que eu já achei em segundo. Não esqueçam de passar para segundo. Agora é só multiplicar. Eu vou achar esse valor aqui, 576 coulombs. A questão 7 das atividades finais também resolve utilizando a mesma fórmula, só os dados que são um pouco diferentes. Prestem atenção se não precisa passar para segundo. Se já está em segundo, não precisa converter. Mas se não tiver, use isso aqui, ó, 1 hora para 3.600 segundos, beleza? Questão 2. A gente vai usar a informação da questão 1, que foi o Q total, que foi 576. A gente achou na questão 1. Considere o celular da questão anterior aproximadamente quantos elétrons circularam pelo circuito touchscreen do aparelho. Como é que a gente acha o número de elétrons? O número de elétrons é igual à carga total que a gente viu ali, ΔQ, vezes os elétrons que ele está te dando aqui. A informação da questão anterior, aqui é vezes, tá, gente? Tá? Na hora de resolver, a gente vai separar aqui. Então, vamos lá. Eu tenho que o número de carga elétrica vai ser Q total dividido por E. Aqui é dividido, desculpa, na hora de colocar aqui eu errei. Então, 576 dividido por 1,6 vezes 10 é menos 19. 576 da questão anterior e 1,6 que a gente pega aqui. Então, aqui, gente, bota uma barra. Corrijam, por favor. E aqui a gente vai ter 10 a menos 16, 576 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 16. 576 dividido por 1,6 dá 360. Vezes 10 elevado a 19. Por quê? Eu subi com 19. Toda vez que eu subo com o expoente, ele muda de sinal. A base 10 com expoente negativo, quando sobe, troca o sinal. Então, eu posso trabalhar, deixar assim, ou eu posso andar com vírgula também. Se eu andar com a vírgula para
esquerda. Então, eu vou botar o 10 elevado à quantidade de casas que eu andei positivos. 3,6, ó, 1, 2, vezes 10 elevado a 2, vezes 10 a elevado a 19. O que a gente faz com as potências? Repete a potência de 10 e soma os expoentes. Por que soma? Porque é multiplicação. Então, vai ser 3 vezes 6 elevado a 10 a 21 elétrons. Ou eu podia deixar do jeito que está aqui também. Se vocês não tiverem alguma dificuldade para trabalhar com potência, pode parar aqui ou pode dar continuidade. Quem quiser se divertir aqui com as potências. Questão 10. Aí agora a gente já vai trabalhar com a lei de Ohm. Usando, aqui já está dizendo, a segunda lei de Ohm. Calcule a resistência, que é o R, de um fio de cobre com 100 metros de extensão, que é aqui. Extensão tem a ver com aquele L, ou seja, comprimento, e uma área, que é o A, de 1,668 vezes 10 a menos 4 metros ao quadrado, com resistividade de 1,668 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metros. Então, a resistência de um fio, que é a segunda lei, é dada por aquela fórmula. Segunda fórmula. Eu tenho a resistividade, resistividade, que é esse pezinho aqui em grego, vezes o comprimento, que é quem? 100, resistividade vezes 100, sobre a área. Quem é a área? 1,68 vezes 10 a menos 4. Então, a gente tem aqui 1,68 vezes 10 a menos 8 vezes 100, que é essa parte de cima, sobre a área. E aqui a gente vai ter o quê? Corta, que é igual, 1,68 com 1,68. O que sobrou? 10 a menos 8. Esse 100 aqui eu posso botar aqui, 10 ao quadrado, porque 10 vezes 10 é o quê? 100. Então, 10 a menos 8. Esse 100 eu transformei 10 ao quadrado, vezes... Como ele está aqui embaixo, para ele subir e ficar todo mundo junto e misturado aqui, ele sobe, se ele está dividindo, ele vai subir, 10 subiu, só que eu inverto o quê? O sinalzinho do número pequeno, que é o expoente. E eu vou ter isso aqui no final. Então, cortei isso, ficou com isso aqui. E isso aqui que subiu. Então, formou isso tudo aqui. Então, 10 a menos 8 vezes 10 a sexta, porque eu juntei esses dois. E, para ficar mais fácil de vocês entenderem, 10 a menos 8 vezes 10 a 6 é o quê? Menos 8 mais 6 dá o quê? Menos 2. Eu posso deixar 10 elevado a menos 2, ou eu posso trabalhar com a esquerda. Quando o expoente é negativo, eu ando para a direita, ou seja, 0,01 ohm, que é a fórmula de resistência. A questão 12 vai usar a mesma fórmula, tá? Questão 12, a gente vai usar a mesma fórmula de resistência de um fio. E a resposta dessa aqui, da questão 12, vai ser essa, que a gente vai ter que trabalhar para a questão 13. Por que eu botei a resposta da questão 12? Vocês vão usar a fórmula, vão achar essa resposta, e essa resposta a gente vai usar na 13, que eu vou dar exemplo de como resolve a 13, beleza? Então, aqui eu posso trabalhar com as potências, lembrando que quando eu subo com uma potência, se ele está dividindo, eu só troco o expoente. Potência, a gente troca os expoentes. E aqui a gente trabalha quando é multiplicação de potências da mesma base, 10, 10, 10, base. A gente soma os expoentes. Eu posso fazer diretão, menos 8 com mais 2 dá menos 6. Menos 6 com mais 4 dá menos 2. Ou eu posso separar a parte positiva, 10 a 6, e mantive isso aqui e trabalhar separadamente. Essa parte de expoente dá para brincar, gente. Treinar bastante em casa. Então, a questão 12, vocês vão usar essa fórmula aqui. E eu coloquei a resposta da questão 12, 2 vezes 10 a 15 ohm, que é a resistência, porque eu vou precisar dessa resposta para resolver a questão 13. Para fechar a questão 13, vai trabalhar com a primeira lei de Ohm, que é da condutividade. Estime qual seria a corrente elétrica. Corrente elétrica é quem? I.
que fluiria pela borracha dura do item anterior, que é a questão 12, lembra que eu já botei a resposta, que vocês vão calcular em casa usando a fórmula? Se um raio a atingisse, sabendo que o raio sujeita a borracha a uma tensão, quem é a tensão? O volt. 40.000 volts. Essa corrente é alta. Tá querendo saber se a corrente é alta. Isso aí vocês vão concluir em casa depois. Então, condutividade. Eu quero saber quem é I e eu tenho o volts e a resistência. Por quê? Eu vou usar a resistência da questão anterior. Como eu falei, questão 12, vocês vão resolver, vão achar a resposta. Eu quero os cálculos, não vão copiando a resposta, não. Vocês vão achar essa resposta aqui, que é o R. E esse R a gente vai usar nessa questão aqui. Então, 40.000 volts. O R foi a da questão 12 que vocês vão calcular, que eu achei esse valor aqui, 2 vezes 10 é 15 ohm. Que eu acho? Como é que eu acho a intensidade? Eu divido volt, 40.000, pela resistência, 2 vezes 10 elevado a 15. Dividindo 40.000 por 2 dá 20.000. 20.000 sobre 10 elevado a 15. O que eu posso fazer? Eu posso, quando eu subo, né, para juntar as bases, eu tenho que, se o expoente é positivo, ele sobe com a mesma base, que é 10, com expoente negativo. Então, o que eu fiz aqui? Esse 2 eu estou trabalhando com as casas, vezes 10. Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Elevado a 4. 2 vezes 10 é 4, vezes 10 é menos 15. Por quê? O 10 a 15 estava embaixo, quando ele sobe, eu mudo o expoente. Repito, 2, trabalho com as potências de mesma base. Repito a base, que é 10, menos 15, mais 4 dá o quê? Menos 11. Então, a intensidade é 2 vezes 10 menos 11 amperes. Então, repitam, vejam novamente o vídeo, tentem trabalhar com a questão de base, as bases de potência de mesma base, vocês somam ou diminuem os expoentes. Se o expoente está dividindo, quando ele sobe, muda o sinal. Então, não é difícil. Trabalhem com as bases, olhem os exercícios até vocês pegarem. Isso serve também para matemática. Então, o que vocês vão fazer? Após assistir os vídeos da aula, vai ter toda semana um teste com 2 questões referente ao conteúdo. São simples. Eu até essa semana nem vai ter cálculo, é só a parte teórica mesmo, para vocês entenderem a questão teórica. Mas elas precisam ser realizadas durante as aulas. Então, terminou o vídeo, façam e já postem na plataforma. Após terminar o teste, vocês passam para as atividades finais, que vocês vão ter uma semana para enviar pela plataforma. Então, vejam algumas que vão gerar dúvida. A de cálculo eu estou resolvendo nos slides alguns, os outros vocês vão seguir os modelos. Eu estou botando, esse segue igual o exemplo, a questão 12 é igual a questão 7, então é fácil. Sigam as dicas nos slides. Então, as atividades finais, vocês têm uma semana para responder. Durante as aulas, vocês podem tirar dúvidas? Podem. Então, aproveitem o momento das aulas para tirar as dúvidas. Mas o que é urgente, que tem que ser feito durante as aulas, é o teste. No mais, qualquer dúvida, a gente está disponível durante as aulas para vocês. Então, até a próxima aula.